Não gosto do Vamos meu chamar sotaque. então para o pé de nós quem, Carol? O Sam daqui! Olá! Bem-vindo! Tudo bem? Olá. Bem. Tudo legal? Tens aí um espaço para ti, um Obrigado. espaço para nós. Vamos a isto. Aqui está. Sam, desde já, obrigada por teres aceito este desafio. Obrigado, eu. Tu fazes ideia do que é que vai acontecer aqui? Mais ou menos. Sim, pergunta. Ouvi de outra vez com O Zé Diogo. Com o Zé Diogo. E estás preparado para agora seres tu a responder a... Sim. É que temos aqui umas perguntas, umas muito sérias e tal, mas outras um bocadinho fora. Da outra vez, aquela do Nutella ou manteiga de amendoim. São coisas, percebes? São coisas profundas. Profundas. Não sei se vais estar preparado. Queres começar Ok. tu? Bora, deixa-me escolher. Ah, não, eu tenho uma pergunta de um amigo meu. Posso começar por aí? Então vá Também lá. é um pedido. Um amigo meu falou-me que tu, no início da tua carreira, mais ou menos, tinhas escrito, portanto, especial e ias fazer os álbuns para cada letra. Sim. Certo? Sim. Ok. Ele pergunta se tu ainda estás a pensar acabar a palavra, porque a palavra ficou a meio, mais ou menos. Então, mas ainda não acabei a minha A carreira, tua né? carreira, exato. Então a resposta é sim? Claro que sim. Ainda vou a meio, né? E não me importa nada que até os álbuns demorem muito, que assim tenho sempre trabalho para fazer. Boa. Não sei se um dia era de acabar essa palavra, mas também... Foi uma grande aposta essa. Mas ainda vais a tempo, ainda tens muito Claro, tempo claro para que sim, fazer. claro que sim. Mas às vezes, como é que é dizer, quando nós também damos a nossa obra por terminada, tipo, também não é uma coisa fixe, por isso, se calhar vai ficar só especia. Especia. Para ficar em aberto. Olha, tenho aqui uma pergunta do Francisco Almeida, que quer saber com quantos anos é que começaste a cantar? Com quantos anos a cantar, a rapar, né? Porque eu não sou um cantor. Não sei. Lembras-te assim dos de Eu, seres assim, pequenino eu e lembro-me do começares meu logo a rimar e... Sim, sim, pá, tem coisas de eu ter um rádio cinzento lá em casa, eu gravar e estar a dizer nonsense, ou ter lá umas filmagens em vídeo 93, eu também estar assim a acompanhar um programa de rádio que estava a dar, mas pá, só não estava a criar letras minhas, estava fazer essas brincadeiras, porque eu sempre gostei assim de música de dança, sempre curtia de dançar e o rap também foi uma coisa que me seduziu bué. E depois, quando eu tive um contacto visual também por volta de 93, com videoclipes, aquilo fascinou-me. E eu já gostava muito de escrever rimas quando era puto. E por isso, para dizer que deve ter sido por volta de não sei, eu não sei como é que começa a contar. O meu primeiro grupo foi em 95, mas cara, já tinha umas primeiras letras. Sim. Que era O Tempo Está Mal, não sei o quê. Ias dizendo assim umas frases soltas. Tinha músicas, pá, e tenho, antes do meu primeiro disco ter saído, em 99, tenho centenas de músicas em casa que nunca ninguém ouviu e também não tenho interesse em mostrá-las. São mesmo só para ti, não é? Yeah. Não é porque são pessoais, é porque não são muito boas. É o início, toda a gente passa por essa fase. Olha, o Tomás Silva pergunta se tu tens algum treino especial para treinares a respiração. Porque tens letras que são realmente muito rápidas. Sim, assim, uma coisa que me ajudou muito foi depois de eu ter sido operado às cordas vocais, que eu tive um problema nas cordas vocais. Desde já quero agradecer ao médico que me operou, ao Dr. Mário André, e toda a gente que me apoiou nessa altura. E depois uma coisa que foi muito importante foi fazer terapia da fala. E isso para mim mudou a minha forma de estar ao vivo e não ficar rouco em todos os concertos como eu ficava antes. Pois. Porque a minha voz vinha daqui, depois fui a fazer terapia da fala para aprender a voz do diafragma. E isso mudou de alguma forma, tipo, depois a forma de... Sim. Porquê? Porque eu só respirava quando já não tinha ar. Em vez de aproveitar, mal tenhas um buraco, aproveita. Mesmo que ainda tenhas fogo, não faz mal. É tipo, estás... Aproveita logo. Em vez de só estás... Ok, estou confortável, não vou aproveitar. Não, aproveita qualquer buraco, porque assim nunca vais depois chegar àquela coisa do... Estás a ver? Mas isso é uma coisa, agora estavas a falar da terapia da fala que tiveste que fazer e com isso Exato. aprendeste novas técnicas, mas achas que o pessoal que esteja a começar e que queira fazer uma carreira, achas que é importante irem aprender alguma parte técnica para depois terem esse background e esse suporte por trás? Isso aí principalmente para os concertos ao vivo, para mim, foi importante. E depois também depende do organismo de cada um. Por exemplo, eu depois até fiquei bastante com medo, como tive um problema nas cordas vocais, bastante, cuidadoso, depois deixei de fumar, agora fumo outra vez, mas tinha deixado de fumar. Damn it. Não beber,
estar concentrado, mesmo focus na cena, que é para depois, se tiveres fundo, uma é o teu branca, não vais instrumento. pôr as culpas no, olha, bebi um bocadinho a mais, ou não sei o quê. Claro. Estás a ver? E tento ser profissional nesse aspecto. E, por exemplo, há pessoas que eu já vi que eu invejo. Pá, por exemplo, o Marcelo D2, eu já estive com ele em alturas, pá, de eu saber que aquele homem está hoje aqui, amanhã está em Itália e não sei o quê. E não se cansa. Pá, Está e só sempre. preciso estar sempre a fumar as suas gansas, sempre a beber bebidas frescas e descansa pouco. E o descanso é muito importante Para para a voz. tu recuperar, é muito importante. Mas ele, pelos vistos, ainda por cima, o estilo dele cantar é muito para cima. É muito tenso aqui, não é pausado. E eu admiro isso nele porque pá, tem um organismo muito bom. Diferente. Claro, e depende de cada um. Pessoal, quem ligou agora à televisão, está cá o Sam daqui do nosso espaço, pergunta o que quiseres. Não se esqueçam de ligar para cá, 214-434-847, 214-434-852. Vocês podem entrar em direto e fazer diretamente as perguntas ao nosso convidado de honra, Sam daqui. Sam, tenho aqui mais uma. O Rodrigo Pita pergunta, quando descobriste que tinhas vocação para o hip-hop? Quando é que tu descobriste o hip-hop? Estava atrás do sofá. Não sei, também é outra pergunta, que eu não sei a data. Eu posso Mas dizer- lembras-te Não te lembras dos primeiros discos que começaste a ter? É assim, Mas mas som que os ouviste, primeiros são os sons que todos nós ouvimos também, estás a ver? Tipo, os Criss Cross, Jump, essas músicas, House of Pain, Jump Around. Por exemplo, Jump eu Around. costumo dizer que o meu início a 100% é tipo em 93 da paixão de ficar assim, de ficar cego. Porque antes já tinha ouvido Oasis, Naughty by Nature, 91, era o Pipi, essas músicas assim. Pronto, isto é tudo, Run DMC, Walk This Way, toda a gente conhece essas músicas, né? E é hip-hop. Sim, é hip-hop misturado com rock. É assim, Sim, mas pronto, são estes exemplos mainstream, até posso dizer MC Hammers e Vanilla Ice, que são gajos que eram de outra altura, que é assim uma altura mais que a dança que importava, não era quem rapava mais, e eu adorava também dançar e imitar os toques, mas são exemplos importantes para depois nós nos aprofundarmos na cultura. Por isso é que às vezes os exemplos mainstream, porque nunca ninguém tem contacto com uma cultura só com exemplos underground, estão lá refundidos. Claro, tens que começar primeiro pela visão. aquelas cenas. Por isso, pá, eu posso dizer que a data de 93 para mim é marcante, de começar a ver hip-hop mais assim, pá, o de um programa principalmente que era o UMTV Raps, de cassetes que vinham de lá de fora, que um amigo tinha parabólica, coisas pá, que depois tinha de copiar de VHS para ter os videoclipes. Pá, são tempos, mas foi a partir daí. Depois a minha paixão começou e eu comecei a fazer as minhas rimas e essa pessoa que me mostrou mais o rap, que eu chamava tipo meu padrinho, entre aspas, que me começou, olha, ouvi isto, ouvi aquilo. O nome dele é Rui Águas, não é o jogador da bola, é um amigo meu. E depois eu até inventei o nome, eu batizei-me a mim próprio, eu estava na escola Sam the Kid e depois inventei o nome pelo H2O, já, o teu nome vai ser H2O. Fiz mesmo assim uma cena, um desenho. Inventaste o teu nome sempre daqui com que idade? Epá, estava na escola, 12, 11, 12 anos. E foi assim, tipo, Yeah. Sam daqui. Não tenho nenhuma razão. Há bocado fizeram uma pergunta engraçada. Nós daqui a um bocado vamos passar à chamada, mas perguntavam se tu daqui a uns anos vais passar para Sam the Man. Não. Por acaso, assim, tens casos lá fora por exemplo, Little Bow Wow passou a ser só Bow Wow. Há muitos Littles que Puff Daddy tiraram também. os Littles. Lil Wayne ainda está, acho que não vai deixar de ser Little. Mas Little também significa pequeno. E há kids, há um DJ lá fora da hip hop que é o Kid Capri, há alguns kids. Por exemplo, quando aparecem assim em certos MCs lá fora que eu vejo, por exemplo, não muito conhecidos, tipo, há um gajo que eu vejo, Gilly da Kid. Eu até gosto dele, mas tipo, não quero que ele tenha muito sucesso, que é para... Para não invadir o teu... Para ser mais